E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Tricolor. Então galera, assista a matéria e depois a gente vai falar do nosso Tricolor. Valeu! Dia venceu, não só venceu, como quebrou um jejum de 3 anos sem ganhar do Botafogo no Clássico Vovô. Começou assim e foi intenso. O ponto de partida da relação. Com um novo espaço de trabalho, com jogadores que ele ainda precisa conhecer, com uma vitória daquelas que renovam o ambiente. Com a chegada nossa, solamente. Com a nossa chegada, apenas colocamos o nosso grãozinho de areia. O trabalho do Renato e da comissão dele era muito bom. A negativa que aprendi com ele. Fluminense com vitória. O time encerra uma longa e incômoda sequência sem vencer o rival. E Germancano também quebra um jejum. Eram 8 partidas sem marcar. O Botafogo desperdiça a chance. Creio que os jogadores podem continuar fazendo um bom trabalho, crescendo. É muito cedo para dizer o que é preciso melhorar. Fluminense e Botafogo fizeram uma ação especial, né? Foram os vovôs que entraram em campo junto com os jogadores antes do jogo começar no Maracanã. Saíram mais felizes, claro, os vovôs tricolores que venceram o jogo. Olha eles aí, simpáticos, queridos. O Botafogo parou na 5ª colocação, que leva para a Libertadores, mas tem 2 jogos a menos que o Fluminense, que chegou agora aos 34 pontos e é o 8º colocado. Voltando ao assunto, né galera, então o Fluminense, né, voltou a vencer o Botafogo depois de 3 anos ou 8 jogos, né, que foi 7 vitórias e um empate, né, até então o Fluminense estava nessa incômodo, né, sendo, né, vários jogos sem ganhar do Botafogo, isso estava com um incômodo grande pra gente tricolor. Enfim, acabou isso, né, a gente continuou sendo o pai do Botafogo, né? Nosso freguês, né? Que a gente ganha deles em tudo, né? Não tem nada que eles ganhem da gente, nem título, nem torcida, nem nada, né? Foi muito importante, né? Também pela estreia do Zubeldia, né? Estreando com a vitória e justamente no Clássico, né? Foi muito importante. E também para o Fluminense voltar a vencer no Brasileiro, que já estava bastante jogos sem vencer, né? Apesar de ter vencido o Vitória na outra semana, né? De 1-0 lá na Bahia, mas foi importante também a vitória no Clássico para quebrar esse tabu, né? Relação ao time não mudou muita coisa, relação ao que o Renato já vinha fazendo, né? O time continuou com a mesma postura em campo, porém agora a única mudança, né, que foi feita ali foi a entrada do Cano no lugar do Everaldo. O Everaldo, então, que não vinha fazendo bons jogos, né, com a camisa do Fluminense, fazia um golzinho ou outro, mas perdia muito gols, né, e isso dificultou. Talvez se o Cano tivesse jogado como titular, né, contra o Lanús, a gente não teria sido eliminado, né, mas foi escolha do Renato, né. A gente agradece muito o Renato por tudo, mas já foi. Agora o Zubeldia, né? Vamos ver o que ele vai fazer as próximas mudanças aí na equipe, né? Como ele mesmo disse, foi só 2 dias de treino, não dá para mexer muitas coisas, né? Só que, né? Agora vai ter um pouquinho mais de tempo para preparar o time para jogar no meio da semana fora de casa, né? Tentar ir ganhar para poder chamar a torcida para jogar contra o Atlético sábado que vem no Maracanã, né? O Lima entrou bem, né? O Lima que entrou ontem, na minha opinião, era para ter entrado também contra o Lanús, quando ele sacou o Lucho, né, a Costa, mas não sei o porquê da opção do Renato não ter escalado o Lucho a Costa, né? E o Bernal, que o Renato também deixou de fora da relação, era para entrar no lugar do Hércules, já que o Renato alegou que o Hércules estava cansado, né? Mas só que nem sequer levou o Bernal. E aí vai e coloca o Otávio e o time ficou capenga. Ontem o Zubeldia percebendo no clássico, né? Sacou o Samuel Xavier, apesar do Guga ser limitado, mas o Samuel Xavier, né? Ele que estava um mês sem jogar, né? Tá ainda sem ritmo de jogo.
Isso era para o Renato ter feito coisa que não fez e ontem o Zubeldia fez colocando o Renato, né? Sobre o seu todo, não tenho muito o que dizer, né? Infelizmente, toda vez que ele entra, a gente não dá sorte. Ontem ele entrou, o Fluminense venceu, mas ele não foi bem, mais uma vez. Vamos ver, né, daqui para frente, se ele vai ter uma sequência, se ele possa, né, melhorar o futebol dele. Mas o importante de ontem foi a estreia do técnico começar com a vitória. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu.